Olá, sejam muito bem-vindos ao GPESC Podcast, uma série especial em comemoração aos 20 anos do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal da PUC do Rio Grande do Sul. Eu sou o professor Rodrigo Guiringhelli de Azevedo e, junto com a Laura Hipólito, conversamos com pesquisadores e pesquisadoras que são referência na reflexão sobre segurança pública, justiça penal e democracia. No episódio de hoje, temos a honra de receber Jaqueline Signoretto, socióloga, professora associada à Universidade Federal de São Carlos, pesquisadora de produtividade em pesquisa do CNPq, integrante do Instituto Nacional de Estudos Comparados da Administração de Conflitos, o INEAC, coordenadora do Grupo de Pesquisa em Violência e Administração de Conflitos, o GEVAC, e do Comitê de Pesquisa em Sociologia da Violência da Sociedade Brasileira de Sociologia e uma das maiores especialistas brasileiras em sociologia da violência e administração de conflitos e seletividade penal. Sua trajetória combina sólida formação acadêmica com intensa produção intelectual sobre os dilemas do sistema de justiça e segurança pública e as formas de controle estatal da criminalidade no Brasil. Vamos à entrevista. Jaqueline, é um prazer te receber no GPESC Podcast, já que tem sido uma das parceiras mais constantes do nosso grupo de pesquisa ao longo destes 20 anos de existência. Para começar, gostaríamos de saber mais sobre a tua trajetória acadêmica. O que te levou ao curso de Ciências Sociais na USP e a se interessar pela sociologia da violência e pelas temáticas ligadas ao sistema de justiça e segurança pública? E ao longo da tua formação, quais foram as principais influências teóricas? Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês, porque o GPESC é uma construção que eu acompanho desde o comecinho e que tive a oportunidade de estar várias vezes em encontros, bancas, fazemos pesquisa juntos e muitas vezes são os leitores preferenciais daquilo que eu escrevo e eu também aguardo, né, para ler com muita atenção todas as produções, não só as produções do Rodrigo, mas dos orientandos, dos pesquisadores. Então é muito bom estarmos celebrando esses 20 anos juntos, né? Bom, sobre a minha trajetória, ela começa no milênio passado, quando eu entrei em 1991, na USP, eu tinha uma ideia assim, um pouco imprecisa do que esperar da Faculdade de Ciências Sociais, mas já nos primeiras semanas do curso eu me apaixonei e pensei que legal, né, estudar sobre essas coisas todas muito interessantes, e conheci colegas também muito interessantes, né, inclusive um deles foi o Renato Sérgio de Lima, que eu conheci na primeira semana do curso, né? E a gente seguiu, enfim, toda a graduação, né, juntos, tinha outras pessoas que hoje também são professores universitários, que foram nossos colegas naquela época, e, enfim, tinha um ambiente de pessoas muito interessantes, né? E a minha entrada no tema da violência não foi também uma coisa totalmente planejada. Eu participei como estudante voluntária na organização de um evento que depois virou um congresso imenso, que era sobre a sociologia dos países de língua portuguesa, né, que depois se tornou um congresso enorme, mas na primeira vez que ele foi feito no Brasil, foi sediado na USP, e a gente era estudante, né, tinha aquela oportunidade, vamos participar, nunca fizemos e tal, e eu fui colaborar, e daí eu era o Sérgio Adorno que estava organizando o evento, né, eu trabalhei bem junto dele, e aí depois passou alguns dias e ele me disse, olha, tem chamada para bolsista no Núcleo de Estudos da Violência, né? Você podia tentar e tal. Eu fui e fui selecionada, né? Para trabalhar numa pesquisa
do Neve, e foi aí que eu comecei a ser bolsista, né, sob orientação do Sérgio Adorno lá no Neve. A primeira pesquisa foi sobre violência rural, e logo nos meses seguintes eu participei da pesquisa que o Sérgio Adorno estava fazendo junto com o Instituto Guiledés, que era sobre uma comparação de réus brancos e negros em crimes idênticos julgados pelas varas criminais em São Paulo, né? E essa pesquisa, então, se tornou, depois ele publicou o artigo, né, de 95, 96, as publicações que ele fez dos artigos, que se tornaram uma referência, né, da sociologia da violência, que na época estava, vamos dizer, se formando, né, sobre os estudos a respeito do racismo, né? Então, foi minha primeira, vamos dizer assim, passagem na iniciação científica, foi nesse projeto. E depois o Neve criou um projeto que era liderado pelo Paulo Sérgio Pinheiro e pelo Sérgio Adorno, com muitas pesquisadoras, né, que hoje são nossas colegas lá no CP de Sociologia da Violência, e que foi o carro-chefe, vamos dizer, da criação mesmo, da estruturação do Neve. Ele já tinha sido criado, mas ali foi o primeiro financiamento um pouco maior, né? O Neve cresceu, e que se chamava Continuidade Autoritária e Construção da Democracia, né? Então, esse foi o projeto, né, onde ocorreu minha formação teórica, né, tanto naquele do racismo, né, no Banco dos Réus, quanto esse da construção democrática, que formou a base conceitual, né, e teórica na qual eu fui formada, quer dizer, como é que a gente pensa, né, uma sociedade que naquele momento, né, nos anos 90, final dos anos 90, era uma democracia jovem, né, a Constituição de 88 tinha acabado de acontecer, e eram a primeira década da democracia, né. E esse projeto, então, trazia muita gente do exterior, né? Eu me lembro que uma das pessoas super importantes que passou pelo Neve naquele momento era o Loïc Vacan, que era um jovem pesquisador, né? E tive a oportunidade de sentar para conhecê-lo. E como outras pessoas importantes, né? E ali, então, pensando, né, essa relação entre democracia e violência, é que ocorreu a minha formação teórica, né? Teve bastante influência do Sérgio, né, que era meu orientador, com muito Foucault, né, mas também com muita sociologia brasileira, né? Então, a Teresa Caldeira estava traduzindo a tese dela, né? Então, eu tive a oportunidade de assistir no Neve uma apresentação da tese, né? Então, essas relações aí foram bastante importantes, né, para formar a nossa visão. Professora Jaqueline, dando continuidade, então, da tua formação e atuação, o teu mestrado na USP, ele acabou resultando numa pesquisa de grande impacto sobre os linchamentos no Brasil. Um tema que é delicado e pouco estudado no Brasil, apesar do número de linchamentos ser bastante significativo em alguns estados. O que te motivou a escolher esse objeto? E quais foram os principais achados da sua pesquisa? E, além disso, o que ela nos diz sobre a relação entre a justiça informal e a violência social? Então, o tema dos linchamentos fazia parte, né, vamos dizer, da primeira renovação desse projeto Continuidade Autoritária de Construção da Democracia, que era voltado para estudar graves violações de direitos humanos na sociedade brasileira. Então, tinha 4 grandes frentes de estudo, né, que eram os linchamentos, a violência policial, as execuções sumárias e a violência contra crianças e adolescentes, né? Que é curioso porque passou tanto tempo, né? Eu, naquela época, era uma estudante de graduação, jovenzinha, hoje eu sou uma senhora que orienta pessoas, e os temas continuam os mesmos, né? Então,
tem algo, né, de bastante permanente, né, na sociedade brasileira, que a gente vê pelos temas, né, que a gente estudou há 30, 40 anos atrás, e eles continuam atuais, né. Mas, então, fazia parte da pesquisa que eu trabalhava, né, era uma pesquisa coletiva, e tinha uma equipe grande de pesquisadores de graduação e pós, que ia a campo, a gente ia a campo juntos, né, e trabalhava em todos os casos de repercussão, né, e daí eu, enfim, né, me formei na graduação e escolhi trabalhar com o material que tinha sido recolhido a respeito de linchamentos, né, na verdade, eu tive uma bolsa FAPESP de iniciação e aí dei continuidade a isso no mestrado. Então, na época, eram casos que tinham acontecido na região da Grande São Paulo, né, e um caso em Campinas, de muita repercussão, no estado de São Paulo, né, e casos que tivessem tido repercussão não só na imprensa, mas também que a gente pudesse ler processos, investigações e tal, né, então, tinha processos para ler, né, então tinha bastante material sobre, né, de imprensa também sobre os casos, e a gente foi a campo também fazer entrevistas, né, e as entrevistas elas versavam um pouco sobre a percepção dos moradores desses locais onde tinham acontecido episódios, né, de grande violência, sobre a proteção das leis, sobre os direitos humanos, sobre a percepção que eles tinham da justiça, da polícia e tal. E uma diferença bem grande, né, da época, né, que eu fiz o mestrado, que foi defendido em 2001, para uma pesquisa que eu trabalhei recentemente, eu fui parte da equipe de uma pesquisa coordenada pelo Fábio Candotti, né, da UFAM, em 3 capitais, é que naquela época se falava muito da precariedade da polícia, né, então, vamos dizer assim, a interpretação, né, sobre a frequência dos linchamentos naquele momento tinha a ver com uma percepção de falta de segurança pública, de políticas de segurança pública. Então, a narrativa era sempre assim: aqui no nosso bairro nunca tem polícia, a polícia nunca vem, né? A gente chama, a gente telefona, nunca acontece nada, né? E tinha episódios recorrentes de violências patrimoniais, mas também de violências físicas, né? Casos assim de violência extrema envolviam violência contra a criança, né? Então, enfim, casos que realmente, ou então de grupinhos, né? De pequenas gangues que faziam crimes patrimoniais recorrentes nesses bairros, né? Então, naquela época, a discussão sobre, né? Que vinha das entrevistas, mas também que se desdobrava, né? No debate acadêmico, era que aquilo tinha a ver com, né, a ausência de políticas públicas, ou a fraqueza das políticas públicas, que tinha a ver com a expansão da cidade, né, de uma forma desordenada, e que os serviços de segurança não davam conta e tal. E aí, quando, né, eu participei desse campo, agora na pesquisa do Candotti, mais recentemente, né, 2, 3 anos atrás, o cenário é muito diferente, né, porque hoje a polícia está presente nessas áreas periféricas, né? Onde eu estudei no passado, né? Esses bairros todos hoje tem batalhão, tem delegacia, tem viaturas muito bem equipadas, né? Você tem um aparato de câmeras, você tem todo um aparato de videovigilância, de estatísticas, né? Coisas que. Então, o que mudou, né? Da época que eu estudei linchamentos para hoje, né? Em São Paulo hoje tem bem menos ocorrências do que tinha naquela época, né? E, e tem esse cenário, né? Que a política de segurança pública foi construída, né? E esse foi, vamos dizer assim, um ganho da democracia, né? Mas, por outro lado, também aumenta a violência policial, né? Então, não quer dizer que necessariamente essa expansão da polícia, a expansão da prisão, o aparato, né, de segurança pública que está presente hoje em todas as zonas urbanas e nos bairros populares, ele tenha realmente diminuído a violência, né? Porque a gente tem uma transformação das formas de violência, né? O que antes acontecia
muito pela mão dessas lideranças dos bairros, né? Certas lideranças que surgiam nos bairros de matriz conservadora, hoje, né, parece que é uma atividade mais exercida pela polícia, né? Assim como os grupos de extermínio também diminuíram a sua participação, né? E a violência policial um pouco que ocupou esse lugar, né? Do justiceiro e tal. Mas se a gente for, né, lembrar que uma das frentes dessa pesquisa era a violência contra crianças e adolescentes, né? O que a gente tem, o noticiário do fim de semana anterior, do dia que a gente está gravando aqui, né? É que no atual governo de São Paulo, né, liderado pelo governador Tarcísio e o secretário de Segurança Derrite, a morte de crianças e adolescentes pela Polícia Militar cresceu 120% em menos de 2 anos de governo, né? Então, veja como é que esses temas ainda continuam estando na pauta e eles mudam de manifestação, né? Mas eles continuam, né, circulando de outras formas, né? Mas o alvo ainda continua sendo, né, adolescentes, a territorialidade dessas violências continua sendo a periferia, né? Só que os atores vão, né, tendo uma mudança, vamos dizer, vai acontecendo uma concentração cada vez maior do cometimento das violências em São Paulo na mão dos policiais, né? E um declínio bastante importante da violência, vamos chamar assim de societal, né? Vamos dizer, os atores sociais estão menos violentos e a polícia está mais violenta. Muito bem, Jaqueline. E depois de olhar para esse tema do linchamento e de uma ausência da polícia, enfim, em determinados espaços sociais, no doutorado tu foste analisar justamente uma política judiciária de acesso à justiça, que foram os Centros Integrados de Cidadania, os CICs, em São Paulo, né? Tu poderia nos contar um pouco sobre essa pesquisa, como ela foi feita e em que medida esses Centros Integrados de Cidadania representaram de fato uma proposta inovadora de administração de conflitos e de promoção do acesso à justiça? E quais foram os limites e o saldo dessa experiência? Ela deixou algum legado? É, terminei o linchamento, não. Eu terminei a dissertação muito cansada, né, e muito, assim, tocada pessoalmente, né, porque é um tema pesado e você entra em contato com histórias, né, muito, enfim, sofridas e tal, e eu falei, eu preciso estudar alguma coisa, né, que me motive, eu queria estudar algo que realmente tivesse mais a ver com a construção democrática e menos com a consolidação autoritária, né, para fazer a brincadeira com o nome do projeto lá do Neve. E aí eu tomei contato, né? Eu trabalhei como profissional no IBCCRIM, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, né? Quando eu estava ainda fazendo mestrado, eu precisava de trabalho, né? E as bolsas lá do Neve tiveram um declínio. A gente vive, né? A universidade vive desses ciclos, né? De momentos que a gente tem bastante bolsa, momentos que as bolsas, né, diminuem, o recurso diminui. Então, eu precisava, né, entrar finalmente no espaço profissional, e eu fui dar aula e fui trabalhar no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, fazendo uma pesquisa, né, sobre os centros de integração da cidadania que tinham sido criados no estado de São Paulo, né, pelo governo Mário Covas em 1900, desculpa, em 2006, se eu não me engano, né, 2004 ou 2006, na eleição de governador. E as lideranças intelectuais do IBCCRIM, né, que eram os penalistas garantistas, né, aqui em São Paulo, eles tinham se envolvido na formulação do programa de governo, aí sim, que tinha acontecido nos anos 90, né, e que eles fizeram um programa, né, de renovação da justiça, de reforma da justiça no estado de São Paulo,
naquilo que podia ser obra do executivo, né, obra do governador do estado. Eles já estavam aposentados do TJ, né, e tinha advogados também nesse grupo que trabalhou lá nos anos 90, né, e o Mário Covas ganha eleição ali no meado dos anos 2000, e esse projeto começa a ser implementado. Então, havia o interesse do IBCCRIM de monitorar, né, o desenvolvimento dessa política, e aí a gente começou a pesquisa, e no ano seguinte o Lula ganhou a eleição, né, então deve ter sido 2002 que eu comecei a pesquisa, né, porque o Lula ganhou a eleição, em 2003 começou a governar em 2004. E aí, também por parte do governo Lula, né, na chefia de gabinete do Márcio Tomás Bastos, que foi ministro da Justiça, né, tinha o Sérgio Cérvulo, que tinha participado daquele grupo, né, e ele se interessou de saber que a gente estava fazendo uma pesquisa sobre isso, né, e a gente concorreu a um financiamento de pesquisas na Senasp, quando a Senasp, né, fez seu primeiro edital de pesquisas, e a gente concorreu como IBCCRIM, e aí, além de estudar São Paulo, a gente estudou 2 lugares onde o governo federal estava financiando, né, também a criação de centros integrados de cidadania. Então, o que era isso? Era a ideia de construir uma política pública, né, que tivesse como objetivo, né, induzir uma reforma, né, dos serviços de justiça e segurança, e principalmente nos bairros periféricos, né? Então, essa era a ideia. Vamos construir um equipamento, né, e uma política de integração para que os atores de justiça e segurança trabalhassem integrados nessas áreas, né? Então, era para ter uma representação lá do Poder Judiciário, do Ministério Público, a Defensoria Pública em São Paulo não tinha sido criada, mas existia um serviço, né, de assistência judiciária, então tinha que ter uma representação também, né? E unidade da Polícia Civil e da Polícia Militar. E a ideia, né, dos idealizadores lá é que essa proximidade física, né, induzida pela política de integração, né, então tinha um conselho que, né, esses atores participavam desse conselho, né, e a ideia era produzir um trabalho integrado aonde esses atores também fizessem, né, um controle externo uns dos outros, né, porque teriam conhecimento pessoal e também um conselho comunitário, né, que faria esse controle né, civil das políticas de justiça e segurança pública. Então, a ideia era que essas pessoas teriam que ser desses lugares, morar, residir nos bairros periféricos, né, ou pelo menos trabalhar todos os dias. Naquela época não tinha fórum regional, né, em São Paulo, imagina o tamanho da cidade de São Paulo, os fóruns só funcionavam no centro da cidade, depois foi criado o Fórum da Barra Funda, né, que juntou todas as varas criminais no mesmo lugar, mas ainda assim numa área central, né, e os fóruns regionais só cuidam de questões cíveis, né, então há essa distância enorme, né, o juiz que julga uma pessoa, ele não tem ideia de como é o lugar aonde, né, o réu vem, aonde é a realidade social, né, da onde vêm vítimas, réus, testemunhas, etc. Então, eles tinham essa preocupação e eles queriam recriar uma ideia que eles tinham no começo da carreira deles, né, que era o fórum em cima da cadeia. Eles achavam que aquele modelo, né, que o juiz estava, né, fisicamente próximo das instalações carcerárias nas cidades do interior, né, a maior parte das cidades antigas do estado de São Paulo ainda tem o predinho do fórum em cima da cadeia, e aí, que hoje, né, não funciona mais, né, nenhum deles, tudo expandiu muito, né, então os fóruns, em geral, têm prédios novos, mas ali no centro da cidade tem, né, você vê que em cima são janelas, embaixo são grades. E eles queriam reconstruir esse tipo de relação de proximidade entre o juiz e o réu, entre o juiz e a pessoa apenada, né, que o juiz estivesse fisicamente, né, no mesmo espaço e tal. Então, é uma utopia, né? Não ia dar para reconstruir isso, mas era uma motivação. Então,
essa ideia começou, né, no Itaim Paulista e, num primeiro momento, né, começa com uma participação social muito interessante, né, e, de fato, eles conseguem criar uma relação de mão dupla, né, e conversar com o juiz, conversar com o promotor sobre, né, o tipo de demanda que eles tinham, a realidade social. Mas quando a gente vai falando de expandir essa experiência, né, aí a gente está falando, né, já a expansão já não corresponde mais, né, aquelas ideias iniciais, porque daí você tem que mexer com as instituições, né? E as instituições de justiça, diferentemente do governo do Estado, né, e não tinha uma idealização, né, não tinha uma proposta de reforma democratizante. Né? Então, embora tivesse juízes muito interessados no processo, o Tribunal de Justiça não pretendia fazer uma reforma. Né? A Polícia Civil não pretendia fazer uma autorreforma. Né? Então, isso, o Ministério Público, né, não pretendia fazer isso. Então, o que acabou acontecendo é que você teve ali experiências super interessantes, coisas que aconteceram nesses lugares, né, melhorou o acesso à justiça para certas demandas, né, mas ficou um projeto piloto isolado, né, que com o tempo acabou declinando e praticamente extinguindo aquele tipo de relação, né, mudou o juiz, já mudou tudo, e com o tempo, né, o esvaziamento dos espaços de participação, e essa reforma do judiciário feita assim, vamos dizer, da periferia para o centro, né, dos atores que estão embaixo, né, do juiz que acaba de ingressar na carreira e vai ser designado, né, ela acabou, né, não acontecendo essa reforma de baixo para cima, essa reforma dos jovens em direção né, a uma estrutura de poder do judiciário, do Ministério Público. Então, a minha tese, né, que eu queria contar uma história bonita, uma história de sucesso, uma história, né, de democracia se consolidando, também acabou terminando com um gostinho amargo, né, de perceber que, de fato, a democracia foi, né, ela tem sido muito importante para pautar certos temas, obviamente que, né, sem democracia as coisas não, né, vão ser, né, muito piores, quer dizer, nós estamos aí vivendo ameaças de golpe de Estado, né, toda uma questão super delicada do nosso momento contemporâneo na sociedade brasileira e muitos países do mundo, né, governos de aptidão autoritária. Então, a democracia, vamos dizer, é o ar que a gente respira, né? Mas ela não teve o vigor, né? E vamos dizer, ela não teve a capilaridade necessária para dentro das instituições de justiça, né? Para que esses projetos piloto pudessem, de fato, mudar a cultura jurídica das instituições e as suas práticas, né? E, professora, dando andamento, então, a gente falou desde a iniciação científica, mestrado, doutorado agora, mas desde então, a tua agenda de pesquisa ela se expandiu para temas fundamentais como a racialização da violência policial, a seletividade penal e o funcionamento das instituições de justiça criminal. Como essas questões têm sido abordadas nas tuas pesquisas mais recentes e quais são os principais desafios para produzir dados e interpretações que influenciem as políticas públicas nesse campo? Quando eu terminei meu doutorado, né, era um momento bastante efervescente da nossa pesquisa sobre alternativas, né? O Rodrigo tinha estudado os juizados especiais, né, que acabaram entrando também no SIC, daí a nossa interlocução muito próxima, né? Tinha a Vânia Pazinato, que tinha feito trabalho também nos juizados sobre violência contra a mulher, tinha uma série de outros pesquisadores que estavam estudando isso, né? E a gente, então, começou a se identificar com essa agenda de pesquisa de alternativas, né? Algumas leis que foram aprovadas naquele momento, né? Também nos anos 90, falavam alternativas penais, lei de medidas substitutivas à prisão, né? Então, era um momento efervescente, né? Teve a reforma do judiciário, né? E a gente começou a estudar o efeito disso, mas também, ao mesmo tempo, muito rapidamente,
aqui em São Paulo, né, a gente começa a perceber, né, o aumento da violência policial, né, aquele entrave, né, para que as reformas acontecessem, né, e já ali nos anos 2000, a emergência do PCC, né, se tornando uma força importante, né, de organização do crime, ao lado de um mega encarceramento, né, que aconteceu nos anos 90 e 2000, liderado pelo estado de São Paulo, mas rapidamente acompanhado por outros estados, né? Então, vamos dizer assim, aquela ideia, né, de que, nossa, eu vou construir a minha carreira agora, de estudar alternativas penais e de estudar as reformas, né? Infelizmente, não foi uma escolha nossa, porque a gente estuda a realidade, né? A gente tem que estudar o que está acontecendo. A sociologia é uma ciência, né, do movimento, ela é uma ciência que está preocupada, né, em mapear as transformações cotidianas, né? Ela está preocupada em entender as tendências, né? Para onde está indo o processo histórico. E aí eu percebi que eu tinha que, né, me debruçar sobre esses temas de criminalidade organizada e violência policial. E o encarceramento era um tema, né, que estava interessando muitos estudantes. Então, quando eu entrei, eu fiz um pós-doc na França com Angelina Peralva, para estudar a CPI do crime organizado nos anos 2000, né, e que, vamos dizer, era pré o surgimento do PCC, então a gente queria mapear um pouco essas diferenças e tal. E aí eu prestei o concurso na Federal de São Carlos, acabou não dando certo a continuidade da nossa pesquisa, né, embora eu tenha um carinho imenso por esse momento que eu trabalhei com a Angelina e eu aprendi muito, né, uma intelectual de altíssimo nível, uma pessoa que tem uma formação teórica, né, muito sólida e que viveu a ditadura de um ponto de vista, né, muito particular, porque ela foi presa política, né, foi torturada, foi exilada, né. Então, também conhecer essa história, né, a história familiar dela e, enfim, estar próxima, né, de uma pessoa que tem toda essa experiência, né, sempre me fez olhar para o processo democrático também com uma espécie de carinho, né, que talvez a minha geração não tenha tido, né. Eu também no IBCCRIM trabalhei com a Melinha Teles, né, então sempre olhei para essas mulheres que foram vitimadas, né, pela repressão policial, pela tortura, que são pessoas que dedicaram suas vidas, né, aos direitos humanos e a estudar a consolidação dos direitos humanos no Brasil e a luta contra a violência, né? Então, acho que essas duas mulheres marcaram muito também a minha experiência. A gente falou há pouco, né, das minhas formações teóricas, mas também tem a formação ética, né, a formação política. Eu venho de uma família, enfim, de pessoas que são, né, meus pais, meus tios, fundadores, né, do Partido dos Trabalhadores, do movimento sindical, né, e mais ter convivido com essas mulheres também trouxe a possibilidade de agregar uma experiência não familiar, né? Quer dizer, não familiar, porque não é da minha família, né? Agregar uma experiência que se tornou familiar para mim, mas através desses laços, né? De ter trabalhado e militado do lado dessas mulheres, né? Que lutaram contra a ditadura. Então, esse trabalho de perceber que o crime organizado também ameaça a democracia, né, foi o tom, né, do meu trabalho com a Angelina, e a minha entrada, né, na Universidade Federal de São Carlos, eu cheguei lá e não tinha um núcleo, né, de estudos de violência, eu fui a primeira pessoa, e no mesmo ano do meu ingresso, a Giane Silvestre estava prestando, né, prestou o mestrado, e era o primeiro ano dela de mestrado, e aí já, né, o programa de pós-graduação já disse, olha, ninguém aqui entende desse tema, né, você vai orientar, né. Então, nós começamos juntas a pesquisa sobre a cidade de Tirapina, né, e as prisões, né, as duas grandes penitenciárias, numa cidade do interior bem pequena, né, aonde grande parte da classe média trabalhava nas prisões, mas que tinha
também, ao mesmo tempo, né, todo aquele traço do estigma e do medo em torno, né, não só dos presos, mas das visitas, né, que geralmente também são mulheres que vão fazer as visitas. Então, acompanhando o trabalho de campo da Giane, orientando a tese dela, né, há enfim, esse acréscimo, né, de estudar as prisões, e depois da Giane veio o Felipe Ataíde Melo, né, e outros estudantes que vieram depois, que são trabalhos sobre prisões, né, pioneiros, e que eu acompanhei, né, sobre o impacto do crescimento carcerário no estado de São Paulo, né, o processo de interiorização das penitenciárias, né, e todo o impacto que isso teve sobre a classe média das cidades pequenas do interior de São Paulo, né? Então hoje se fala assim, pois é, no interior de São Paulo a direita, né, tem uma participação muito grande, o voto do interior de São Paulo, mas é que a classe média do interior de São Paulo ela está muito ligada aos serviços de justiça e penitenciários, né? Porque todas as famílias têm alguém, né, que ou trabalha na polícia ou trabalha na prisão, né? Dado a a magnitude, certo, da expansão dos serviços de justiça, né, do crescimento do encarceramento, mas também do serviço de justiça, né, como eu disse, antes não tinha polícia, né, mas passou a ter, né, passou a ter muita polícia, passou a ter guarda municipal, todas as cidades com guarda municipal, todas as cidades, né, com suas cadeias, né, enormes. Então, e ao mesmo tempo, né, também uma interiorização desse crime organizado, né? Então, às vezes, você passou a ter cidades muito pequenas com chacinas, né, super sangrentas naquele momento, e depois eu acabei, né, direcionando, na verdade, o meu programa de pesquisa um pouco para estudar o encarceramento, né, e estudar as transformações na dinâmica do Estado brasileiro, né, ou do Estado paulista, que é a realidade que a gente consegue pesquisar, né, mais de perto, mas também observando as políticas federais, né, de como se faz a reação a essa, né, e que isso que eu chamo de, né, acompanhando o Garland, né, a política do controle do crime, né? Então, o crime se torna uma coisa muito importante, né? Ele vai para as grandes cidades no interior, para as cidades médias, para as cidades pequenas, e aí leva, né, a uma reorganização das formas de controlar o crime, né, com novos atores, com a presença desses atores em espaços de dimensões aonde eles não estavam, né? Então a gente foi estudar isso aí, né? Tive bastante estudante, 2 estudantes, 3, do sul de Minas também, né, que vinham buscar na Federal de São Carlos. Então, esse território, né, vamos dizer, caipira, né, conhecendo ali novos padrões de crime, mas também novos padrões de controle do crime, né? Então, fui direcionando a minha pesquisa para isso e fui tentando também entender o que estava acontecendo, né, nessa parceria intelectual que a gente tem no INEAC, né, que o GPESC, o GEVAC, o pessoal, né, da Fundação João Pinheiro, lá do Rio de Janeiro, né, a gente sempre pensa que não é um processo unívoco, né, é um processo que tem embates, né, que tem lutas, que tem contradições, que tem coisas, né, que tem, vamos dizer, cabos de guerra acontecendo dentro da sociedade brasileira, né, que puxam para, né, soluções autoritárias e, ao mesmo tempo, né, há atores que né, lutam para soluções para o crime que sejam mais democráticas, que respeitem os direitos, né? Então, às vezes, a gente vê que esse cabo de guerra, né, ele pende mais, né, para soluções autoritárias e para soluções é, pouco democráticas, né? Mas às vezes também há ganhos, né? Então o Rodrigo escreve muito sobre isso, Marcelo Campos, né? E eu tentei também construir a minha inserção na pesquisa, até porque eu estava numa universidade que era só eu que tinha que orientar todo mundo de todos os temas, né? Ao invés de reclamar, eu tornei isso um ganho. Eu falei, não, eu tenho que observar tudo isso ao mesmo tempo, né? Eu tenho que entender o que está acontecendo na prisão em relação com o que está acontecendo na polícia, em relação com o que está acontecendo, né, nas políticas de segurança pública, né?
Então, eu construí esse conceito de campo estatal de administração de conflitos, né, aonde eu procuro observar não uma instituição trabalhando isolada, mas elas trabalhando em relação umas às outras, né? E essas instituições também não são homogêneas, né? Isso eu já tinha aprendido lá no meu doutorado, né? Quer dizer, dentro do judiciário tem o juiz que ele se recusa a botar o pé fora do fórum, né? E tem o juiz que quer ir trabalhar na periferia, tem o juiz que é democrático, tem o juiz que é do IBCCRIM, da Associação Juiz para a Democracia, e tem o juiz, né, que é o prende todo mundo, né? Então, esse reconhecimento, né, dessas tensões me ajuda a formular esse conceito, né, de campo estatal e tentar tecer modelos de pesquisa em que eu possa observar essas instituições trabalhando em relação umas com as outras, né? Então, hoje o centro da minha produção intelectual é o desenvolvimento desse modelo, né, em que eu procuro entender, e daí, né, ter lido Garland, enfim, eu comecei a ler o Garland ainda em inglês, né, antes de ter as traduções para o português, mas depois que as traduções vieram, né, claro, ficou muito mais fácil, né, e também, enfim, né, o Vacan, essa bibliografia de língua inglesa da criminologia internacional, né, e a gente tentar entender esse punitivismo, né, internacionalmente colocado, mas também um momento particular que o Brasil, né, viveu nos últimos anos, que é também de tentar construir alternativas, né, no governo federal, muitas vezes, outras vezes em governos estaduais, né, então essa luta, né, hoje eu estou trabalhando numa pesquisa coordenada pela Maria da Glória Bonelli, com vários outros pesquisadores, e a gente usa o conceito de cabo de guerra, né, quer dizer, né, você tem ali, não tem só um cabo de guerra, são vários cabos de guerra que vão acontecendo em vários lugares, né, mas onde um puxa para um lado, outro puxa para o outro, né, e bem ou mal, enfim, vai desenhando uma trajetória que não é exatamente uma trajetória de centro ou uma trajetória de consenso, né, a trajetória nesses últimos anos, né, se naqueles primeiros anos que a gente estudou era uma trajetória de construção de políticas públicas mais democráticas, né? Hoje a gente tem uma trajetória, né, de políticas públicas, enfim, verdadeiramente genocidas, né? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Na Bahia, né? Então também não é partidário isso, né? Isso tem a ver com como se concebe a política pública de segurança, né? Goiás, você coloca estados governados por setores diferentes da política, né, mas que produzem resultados muito semelhantes, né? Então, hoje, eu acho que está indo mais para o autoritário, né? Mas eu não deixo de pesquisar essa luta, né? E de tentar compreender como que existe, né? Os atores têm estratégias, né? Que são as mesmas e eles se comunicam para fora das suas instituições, né? Então, eu tenho o PM que está na ponta, o promotor que se relaciona com ele, fazendo ou não fazendo o controle externo da ação policial, né? Fazendo ou não fazendo a atividade de acusatório, né? Eu tenho um juiz que se conecta com o promotor, né? Ou que não se conecta com o defensor, né? Enfim, eu procuro compreender essas relações, né? Dentro de um campo, transcendendo, né? O espaço institucional de cada uma dessas instituições, né? Que normalmente são estudadas em separado. Então, claro, tem uma dificuldade, eu demoro muito para escrever, né? Porque eu tenho que, entendeu? Parar muito, eu falo muito mais do que eu consigo, de fato, né? Colocar essas coisas no papel. E as pesquisas do GEVAC têm dado lastro empírico, né? Para que eu consiga, enfim, empírico e teórico também, claro, porque meus orientandos pensam também, né? Eles produzem teoria também junto comigo, e tem sido, assim, muito legal, né? Muito prazeroso, apesar de todas as dificuldades que a gente tem de financiamento, né? Também tem momentos bons e momentos lamentáveis, né? Do financiamento da pesquisa. Então, tem horas que a pesquisa avança, tem horas que ela, né? Que ela recua muito. A gente perde muito tempo de escrever, que a gente poderia estar escrevendo artigos, fazendo 10 mil projetos em que a gente vai ganhar miserinha, 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 você tem que ter vários projetos, né,
ao mesmo tempo, então é toda hora fazendo relatório, é toda hora escrevendo projeto, é toda hora, né, revendo a bolsa do estudante, porque cada um tem uma bolsa de um lugar e tal. Então, essa atividade de administração, né, da ciência e tecnologia, porque ela é muito fragmentária, né, e, na verdade, um subinvestimento, né? Então, os professores universitários vivem burnout, né? Eles vivem doidos, né? Tomando remédio, cuidando da saúde, né? Para poder gerir um sistema de ciência e tecnologia na nossa área, né? Das ciências humanas em geral, né? Mas na nossa área tem sido bem assim, né? Porque a gente tem subfinanciamento, né? Então, para fazer uma pesquisa vamos dizer, ousada, como a pesquisa que eu quero fazer, né, que ela tem que ter etnografias multissituadas, ela tem que ter muito trabalho de campo, ela tem que ter muito acúmulo de leitura, porque eu tenho que saber o que está sendo escrito sobre polícia, eu tenho que saber o que está sendo escrito sobre prisão, eu tenho que acompanhar um pouco, e então ela anda devagar, muito mais devagar do que eu gostaria, né, porque eu passo a maior parte do meu tempo, né, lendo o projeto, escrevendo o projeto, lendo o relatório, dando parecer e etc., né? E menos realmente indo a campo e escrevendo os artigos. Né? Muito bem, Jaqueline, mas de qualquer maneira, né, te ouvindo, a gente percebe uma trajetória de praticamente 30 anos, né, de imersão nesse campo paulista, especialmente da segurança pública e da justiça criminal, e também um olhar a respeito dessas várias dimensões que esses temas acabam tocando, né? E tu já pincelaste, inclusive, algumas das questões dessa agenda de pesquisa que a gente quer agora aprofundar um pouco, né? Uma delas é justamente essa do estado de São Paulo, né? Um estado muito populoso, né? Economicamente muito poderoso no Brasil, com 45 milhões de habitantes, e que tem sido, digamos assim, uma espécie de locomotiva das questões que envolvem a política criminal e o enfrentamento da criminalidade, especialmente a criminalidade organizada, né? Então, como é que tu está vendo isso hoje, né? Um estado que tem os maiores índices de encarceramento em nível, né, em termos absolutos, mas que também tem já há bastante tempo baixíssimas taxas de homicídio, por um lado, mas mercados ilegais bastante ativos, uma polícia com histórico de violência abusiva bastante conhecido, baixas taxas de esclarecimento de crimes, envolvendo aí especialmente o trabalho da polícia judiciária, e uma crescente sensação social de insegurança, né, que tem agora, nos últimos tempos, sido bastante trazida até pela mídia, né, especialmente a questão do roubo a celulares, o latrocínio. Eh, Esse cenário, né, como é que nós chegamos até aqui? Como é que tu interpreta a fotografia Sim. do momento atual em relação à segurança pública no estado de São Paulo? São Paulo é o resultado da inércia das instituições, né? Instituições que não se reformaram, né? Que elas não se atualizaram para trabalhar em padrões compatíveis com as democracias, né? São Paulo, vamos dizer, desde o governo Covas, que não era exatamente um governo, nossa, reformista, mas que, né, tinha uma vontade de mudança, né? Mas isso foi há 20, 30 anos atrás, né? E a gente teve no estado de São Paulo governos, né, conservadores, nunca teve, né, um governo mais à esquerda, enfim, teve essa tentativa de centro-esquerda lá, mas, né, que foi antes da juventude nascer, certo? As pessoas, né, que são os meus orientantes, eles não lembram, né, desse momento mais, né? Isso já é história, certo? Então, você tem uma polícia que não passou, né, por aquelas fases de trocas de comando, de trocas de elites, né, claro que teve a troca das pessoas, né, mas você não teve uma diferença de pensamento, né, então você tem uma polícia que se orgulha, né, de ter combatido a revolta de Canudos, né? Eles marcam, né? A Polícia Militar do Estado de São Paulo marca a sua história, né? Como combatente contra as revoltas populares do Império, né? É lá que eles vão fundar a história deles, né? Então daí você já vê, né? Que tem problemas, né? A República
não chegou, né, e principalmente a ideia de sociedade democrática nunca chegou, né, na formação intelectual da nossa polícia, embora a polícia tenha, né, saído de ser uma polícia militar muito pequena para ser, né, a maior polícia, um dos maiores corpos militares do Brasil, certamente, né, e possivelmente da América Latina, né, e assim, como a justiça militar, né, enfim, todos aqueles, os padrões que você pode imaginar de continuidade autoritária, né, eles estão marcados aqui. A Polícia Civil, né, ela teve um encolhimento muito grande, né, então aquela dimensão, vamos dizer, do delegado, né, que é aquele olhar da legalidade, né, dentro da investigação e dentro, ela teve um processo né, histórico durante esse período de desfinanciamento, né, então eu acho muito engraçado quando a gente vai discutir, né, a demanda hoje internacional de desfinanciamento da polícia, né, as pessoas ficam muito chocadas, né, como? Vai tirar o dinheiro da polícia, né? Bom, mas estão fazendo isso em São Paulo com a Polícia Civil há 30 anos e ninguém se choca, né? Não é um choque, não se fala sobre isso, né? E é uma polícia desfinanciada, né? Então, por isso, não é um sistema de segurança pública que é pautado em investigação, né? Ele é pautado muito mais em acordos, né? E acomodações, né? Com o crime organizado e os últimos acontecimentos, por exemplo, de ter, né, um empresário que fazia lavagem de dinheiro morto na porta, né, do Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos, né, onde, enfim, você fala, aeroporto e tal, mas todos nós passamos naquele aeroporto, né, indo e voltando, né, uma boa parte dos brasileiros que, né, tem que viajar, faz baldeação naquele aeroporto e tal, então, é mais ou menos como matar uma pessoa, né, no meio da cidade, certo? Então, aí vem todo um escândalo, olha, a Polícia Civil, né, a corrupção, mas você nunca teve, de fato, um programa forte de redução de corrupção dentro da Polícia Civil, e isso motivou, né, politicamente essa redução, né? Então, por outro lado, o crescimento desmedido, né, e sem pudor, assim, né, todos os investimentos para a polícia militar, né? Então eu chamo esse processo de militarização da segurança pública, né? Porque acaba inclusive tratando de forma militar, né? Não apenas uma mentalidade, né, militar de o inimigo tem que ser derrubado, né, e uma polícia que está em guerra contra o crime, né, todo esse ideário que produz, né, uma das polícias mais violentas do país, né, em certos momentos, quando o Rio de Janeiro está menos exagerado, São Paulo é a polícia mais violenta, às vezes o Rio de Janeiro, né, tem surtos de mortalidade acima do que a gente está acostumado a ver, né? Mas se a gente for olhar, né, na regularidade do tempo, é possível que exista mais mortos em São Paulo do que no próprio Rio de Janeiro, que tem aquelas operações espetaculares, né? Em São Paulo, com menos espetacularidade, né, produz um resultado ainda mais nefasto. E a sociedade, enfim, se acostumou, né, a reconhecer que só existe isso, né, que política de segurança pública é só esse modelo militarizado, porque não teve uma outra forma, né? As pessoas hoje nunca viram, né, uma outra polícia existindo, né? Vamos dizer, a geração das pessoas que hoje são, né, as mais idosas da sociedade, elas nasceram na ditadura militar, né? E, portanto, sempre viram uma polícia, né, militarizada. E os jovens também sempre viram uma polícia militarizada, porque eles nunca viram uma troca, né, de governo que tivesse mudado as orientações da política. Então, São Paulo é esse caso, né, de continuidade autoritária sem muita construção democrática, né, dentro dessas instituições, porque você não teve troca de governo, você não teve aqueles processos que costumam acontecer, né, de entra um novo governo, vamos investigar os crimes do governo anterior, né? São Paulo não teve isso, né? Então São Paulo tem essa reprodução, né, de uma mesma elite da segurança pública, né, que está no poder há 40 anos, né? Então, claro, ganha novas figuras, né? As mídias sociais tiveram um impacto muito grande nisso, porque criaram novas lideranças policiais, né?
mas que não têm uma visão de reforma, né? Elas não têm ideias novas, né? O que essas novas lideranças policiais propõem é a mesma coisa que se propunha lá com Erasmo Dias, né? Bandido bom é bandido morto, certo? E produtividade policial é prender, né? Então, claro que houve muitas transformações, eu já falei, né, de uma polícia que cresce muito e que passa por um processo, na verdade, né, de renovação importante, embora não seja uma reforma exatamente, mas passa por uma mudança importante, que é a introdução das métricas, né, de produtividade. Então, né, uma boa polícia é aquela que prende muito, uma boa polícia é aquela que apreende e que faz muita revista, né, que para muitas pessoas, que, né, é pautada na abordagem pessoal. E aí, portanto, também é uma das polícias mais racistas do mundo, né, porque a abordagem pessoal, ela está toda, né, nosso trabalho de pesquisa de campo aí, que também, né, tem sido muito importante, de mostrar como que o modelo de policiamento ele está todo ancorado, né, na videovigilância e na abordagem pessoal, né, e que é atravessada por essa, né, a formação de quem é o suspeito, de quem precisa ser parado pela polícia, né, e que está inteiramente contaminado pelas ideologias racistas, né. Então, é uma política de segurança que não tem confronto, né, ela não tem uma oposição, né, a política e nem dentro das próprias polícias, né, pelo histórico de São Paulo. E São Paulo tem essa força do capitalismo, né? Então, não me assusta muito, né, que os paulistas sejam extremamente capitalistas, né, e que queiram um capitalismo sem regras, né? Os capitalistas do mundo inteiro querem um capitalismo sem regras, né? E o PCC passou de ser, né, uma organização de pequenos, né, ladrões, de pequenos traficantes, começou como, né, pequenos ladrões, assaltantes de banco, pequenas quadrilhas que foram se unindo, e hoje o PCC é uma empresa capitalista de dimensões internacionais, né? E o capitalismo, ele quer, né, não ter regras, ele paga para não ter regras, né? E é disso que ele funciona, né? Então, o PCC é uma empresa capitalista, né, ilegal, né? Ele está no melhor dos mundos, certo? Porque ele se dedica a uma atividade lucrativa, né, é, quase sem controle, né, por parte do Estado, porque para a polícia, né, fazer o controle do crime é matar, né, é prender, né, o jovem que trabalha na biqueira. E como a gente tem uma polícia civil muito enfraquecida, né, a investigação criminal, né, que demanda tempo, que demanda recursos, que demanda autoconhecimento, ela é muito fragilizada, né? Então o PCC quase que cresce, né? Quase que sem a resistência, né? Dessa inteligência policial para limitar, né? E com isso você vê, né? O processo ali de uma nova burguesia nascente, né? Que ela quase não tem oponentes no seu crescimento, né? Então é isso, né? Ela recruta nas redes morais, né, das cadeias, dos familiares de presos que precisam da assistência, né, dessas redes de interlocução. Então tem uma dimensão moral aí, né, que protege a atividade criminosa nos bairros, né? E do ponto de vista da grande organização criminal, né, enfrenta uma polícia investigativa muito enfraquecida, né? Professora Jaqueline, dando continuidade a algo que nessa tua última resposta a gente conseguiu abordar um pouco, tu conseguiu abordar um pouco já, mas é a nossa última pergunta. Então, por fim, a gente gostaria de ouvir justamente sobre a tua avaliação sobre a atuação do campo progressista na área da segurança pública. Após várias experiências no âmbito do governo federal, em governos estaduais e municipais, quais têm sido as propostas e políticas efetivamente formuladas e implementadas que diferenciam uma perspectiva de esquerda na segurança pública? Né? E porque, apesar dos esforços de democratização das polícias desde 1988, como a gente conversou antes, já acho que na primeira resposta, a agenda da segurança pública acabou sendo capturada pela extrema-direita, moldando, inclusive, a mentalidade policial.
né? Esse é um questionamento que nós temos também para ti. E o que poderia ser feito para reconstruir uma agenda democrática nesse campo? É agora que eu começo a chorar ou eu choro depois que terminar? Tem sido muito difícil, né? Tem sido muito difícil ser uma pessoa, né, progressista, democrática, né, para gente que trabalha, né, com uma militância, né, política, né, não necessariamente partidária, mas no caso eu também tenho militância partidária, né, e falo disso com muita tranquilidade, porque eu não tenho militância em um partido só, né, eu tenho militâncias partidárias, né, é, porque eu já participei de discussões, né, dentro do PT e dentro do PSOL, que são, né, os partidos, enfim, que têm um enraizamento, né, na sociedade paulista e que tem vários vínculos com os grupos de defesa de direitos humanos, né, aos quais eu sou muito ligada, onde eu tenho meus círculos de amizade, né, onde eu tenho as minhas parcerias de pesquisa, né, é, mas eu sinto, né, que a gente patina na construção de uma agenda de oposição, né, porque, enfim, tem vários fatores aí, né? Primeiro, um deles, assim, falando, para quem fala, né, da cidade de São Paulo, eu já falei, né? Não tem uma oposição política, né? Às políticas de segurança pública é muito difícil propor alternativas, né? Quando a gente fala, mas a esquerda não propõe nada, né? Eu acho essa fala assim horrorosa, né? Eu tenho pavor de ler textos que começam, né? A esquerda ou as esquerdas não percebem, né? Aí, primeiro porque quem fala dessa posição está se colocando fora e acima, né? Da luta por democracia, né? E da luta por liberdades individuais e respeito constitucional. Então, eu não estou fora dessa luta, eu estou dentro dela, né? E eu não tenho nenhum medo de dizer, né, que eu faço essa luta na universidade, que eu faço essa luta na sociedade civil e que eu faço essa luta, sim, por dentro dos partidos e por que não, né? Só que eu não tenho um alinhamento político partidário, né? Acho que isso é que é diferente, né? Quer dizer, eu não obedeço lideranças político-partidárias, mas eu aceito convites, né, que eu já recebi de parlamentares, né, e de é, é, coordenações de campanha, né, desses dois partidos aí em vários níveis e vários momentos para ajudar a discutir, né, a construção das políticas de segurança, né, em nível estadual, em nível municipal e em nível federal, né. Eu participei de várias campanhas nos últimos anos, né. E um balanço que eu faço dessas campanhas, né, é que, primeiro, a maior parte das pessoas que militam nos partidos de esquerda conhece muito pouco o legado dos governos democráticos, né? Existe uma desmemória, né? Então, mesmo as pessoas que participaram de governos, elas não defendem as memórias, né, de políticas democráticas. Então, como que a gente tem governos de esquerda, né, partidos de esquerda que construíram durante tanto tempo, né, uma alternativa, governos Lula, governos Dilma, tal, que participaram, né, a promulgação da Lei Maria da Penha e não reclamam o legado para si, né? Ninguém diz, não, foram os governos de esquerda que implementaram a Lei Maria da Penha, foi, né, nos governos estaduais, nas prefeituras alinhadas com direitos humanos que as políticas, né, de defesa da mulher mais avançaram e tal. É engraçado você não ver, né, políticos querendo se valer dessa pauta. Mas, para dar dinheiro para a Polícia Militar, todo mundo está super disponível, né? Então, aí né, governos de direita e governos de esquerda investem nas mesmas políticas, né? Embora tenham sido tentadas muitas coisas, né? Teve reforma do judiciário, teve centro de integração da cidadania, teve alternativas penais, teve uma série de coisas, mas os políticos não querem apadrinhar essas pautas, né? Eles não querem apadrinhar a luta contra a violência contra a mulher. Eles querem falar do tema, mas, né, eles têm um receio. E aí você tem, né, o que embasa isso são pesquisas qualitativas que são feitas pelos marqueteiros, né, na época da campanha,
e que dizem que não tem que falar nesses temas, né? Você não tem que disputar ideologicamente no seio da sociedade esses temas, porque eles são temas tabus e que vão fazer as pessoas perderem a eleição, né? Então, em primeiro lugar, é uma importância muito grande, né? Um protagonismo político imenso dos marqueteiros, né? Que fazem essas pesquisas qualitativas, sabe-se Deus lá de que jeito, né? Porque não tem um debate, né, realmente intelectual a respeito de como fazer e tal, e que vem sempre com as piores propostas, né, do senso comum para serem defendidos pelos políticos, né? E os políticos têm muito medo, né? Então, quer dizer, para confrontar a Faria Lima, né, o Haddad ele se arrisca, né, a perder popularidade e a ter os jornais, né, da noite falando mal dele, né, para defender a taxação das grandes fortunas. Mas se for para falar de políticas alternativas à prisão, né, os grandes políticos de esquerda não querem se arriscar, né? Então isso é um elemento importante, certo? É visto como uma pauta, né, que vai vir depois que a gente fizer as reformas econômicas, depois que a gente fizer, né, as principais transformações do ponto de vista de redução das desigualdades, aí a gente vai pensar, né, em direitos humanos, em segurança das mulheres, né, das populações LGBT, aí a gente vai pensar em reduzir o racismo, né? Então acho que tem essa componente ainda, né, na formação do público da esquerda, né, que acha que essas pautas são pautas identitárias, né, como se redução da desigualdade também não fosse uma identidade, né? A identidade de esquerda é também uma pauta identitária desse ponto de vista. É a nossa identidade, né? A identidade das pessoas que querem, né? Lutar pela redução da desigualdade. Mas aí parece que identitário é um xingamento, né? Então eu não posso me posicionar como mulher, ou eu não posso me posicionar como pessoa antirracista, né? Porque isso é ser identitário. Quando a pessoa começa com esse vocabulário, eu já desanimo, entendeu? Porque eu acho que daí já mostra, né, a falta de formação política e a falta de visão, né, que muitos intelectuais e muitos políticos têm sobre esses assuntos, né? Em segundo lugar, que a própria baixa densidade do debate dentro dos partidos de esquerda, né? Então, não existem, assim, coletivos bem estruturados discutindo segurança pública, né? É, entre uma eleição e outra, né? Então isso não existe no PSOL, isso não existe no PT. Você tem coletivos, né? Mas em geral eles são de baixa intensidade, né? Eles existem ali, tem os cargos, acontece uma coisinha ou outra, né? Mas eles vão funcionar mesmo só na época das eleições, né? Então é muito difícil você formar, né, uma política sólida, porque está muito pautada pelo fenômeno eleitoral. Fora das eleições, né, você não tem muito debate democrático sobre políticas de segurança pública no Brasil. E pelo menos dentro dos partidos, né? Em terceiro lugar, é que a vocação dos partidos de esquerda, que está muito ancorada, né, na luta dos trabalhadores, certo? Na dimensão sindical da questão, né, que tem a ver com a origem desses partidos, é, dá lugar, né, a um sindicalismo dos policiais, né, que obviamente tem que existir, deve ser ouvido, mas que acaba reproduzindo o pior tipo, né, de corporativismo que existe, que é onde, dentro dos próprios partidos de esquerda, os policiais colocam o dedo na cara, né, dos seus colegas de partido que são não policiais para dizer: você não sabe discutir segurança pública, só quem pode discutir segurança pública sou eu, porque eu é que entro na viatura, eu é que atendo a ocorrência, né, eu é que estou na rua, expondo a minha vida e tal. E como se eu, que sou mulher, né, não estivesse todos os dias expondo a minha vida também, né, aos riscos da segurança. Claro, eu não estou querendo dizer que não existe, né, uma especificidade do fazer policial
e que os policiais não tenham que reclamar melhores condições de vida. Eu também escrevo sobre isso, também pesquiso sobre isso, né? É um dos piores trabalhos, né, a serem exercidos, principalmente dentro de uma instituição militar. Ser policial militar é extremamente adoecedor, né? As taxas de suicídio dos policiais militares e as taxas de morte, né, em ocorrência também são muito maiores nas polícias militares do que nas polícias civis. Então, não é que eu quero que não se discutam esses temas, né? Mas é que esses temas eles capturam todo o espaço do debate, né? E quando você entra nos grupos que discutem violência, você tem um predomínio de policiais, né? Em geral, policiais homens, brancos, né? Bem estabelecidos nas suas carreiras e que querem, né, fazer as pautas corporativas, né? A qual eles também têm direito, mas o que eu quero dizer é assim, isso captura todo o debate, né? Porque há uma tentativa de silenciamento das vozes múltiplas da sociedade civil que querem discutir outros temas, né? Então, a juventude negra vai discutir política de juventude porque não consegue discutir, né, dentro dos grupos de segurança pública. As mulheres vão discutir políticas para as mulheres porque elas não conseguem voz, né, dentro da segurança pública. E a gente que fica lá, né, fica extremamente desgastado, né? Você praticamente fica, né, dando a sua cara a tapa o tempo todo. Então, às vezes tem hora que eu canso, eu saio, eu vou de um partido para o outro, entendeu? Eu falo, ai, aqui está muito ruim, eu vou lá naquele outro, né? Aí tem novas, né, novas pessoas que convidam, que vão, novos parlamentares e tal. Eu dou um descanso daquele partido, daqui a pouco eu volto, né? Então, tem sido assim, né? Tem sido um trabalho inglório, né? Porque ele é capturado pelo discurso corporativo e sindicalista, né? Então, o que tem que fazer para a segurança pública? Dar mais dinheiro para a polícia, né? E daí eu acho que a gente cai, né, na reprodução da mesma continuidade autoritária, né? O que a gente tem feito durante os últimos 40 anos, em termos de segurança pública, é dar mais dinheiro para a polícia militar, né? Dar mais dinheiro para as cadeias, dar mais dinheiro, né, para as políticas de encarceramento, dar mais dinheiro para a guerra às drogas, né? Então, assim, a gente chega no estado que a gente chega, né? E a gente não consegue ter espaços dentro da sociedade civil onde a gente possa pautar esse tipo de coisa, né? Mesmo nos partidos de esquerda. Por isso que muitos de nós que trabalhamos com esse tema, né, nas universidades, também estamos muito mais próximos da sociedade civil do que dos partidos políticos, né? A gente tem mais interlocução e mais debate político, e a gente se nutre muito mais, né, das categorias que são desenvolvidas nos movimentos de mães, né, nos movimentos de familiares de presos e de vítimas da violência policial, do que propriamente das lideranças partidárias, né? Eu acho que a gente encontra uma ressonância muito maior e a gente se nutre muito mais, né, de ideias e de alternativas, né, junto desses movimentos que não têm um reconhecimento formal nos partidos, do que propriamente, né, o movimento de juventude negra, né, que teve uma importância, né, imensa nos últimos anos no debate de segurança pública, mas que não tem representação, né, partidária nos debates, né? Você tem poucos deputados que emergem, né, desses meios, você tem pouco financiamento para novas lideranças, né? O discurso feminista, né, produziu novas lideranças, né? Então você tem várias vereadoras, deputadas em vários estados, né, que têm uma representação feminina diferente, né? Mas que falam também, eu acho, muito pouco sobre política de segurança, né? E que quando vão falar é só, né? Medida protetiva, delegacia da mulher, né? E não conseguem, né? Sair desse nicho, certo? E discutir política de segurança pública mesmo, e não só, certo? Os equipamentos direcionados à mulher. Então, eu acho que a gente tem essa interdição do debate, né? Os atores que carregam uma experiência social de violência, eles não conseguem ser ouvidos pela política partidária, né? Então, isso é muito triste, né? E, por outro lado, a gente tem, né, novas lideranças de direita se valendo do mesmo discurso, né? Então, quando fala assim, porque houve uma captura. Não houve uma captura,
né? Captura seria se a gente tivesse tido um discurso de segurança pública que não fosse de direita, né? E esses atores tivessem vindo e capturado, né? Não foi isso que aconteceu. O discurso de segurança pública, desde a ditadura militar, né? Ele é o mesmo, certo? É o combate à guerra ao crime, bandido bom é bandido morto, né? É a guerra às drogas, né? É a polícia militar, é a justiça militar e é o descontrole do uso da força, né? E isso tem sido assim, né, desde o final dos anos 60, né, desde a última grande reforma institucional que teve, e que agora, por exemplo, na discussão das leis orgânicas, né, da PM e da Polícia Civil, no ano passado, né, a gente viu só uma discussão onde só os policiais falaram, né, sobre as leis orgânicas. Então, a gente repetiu o modelo da ditadura, né? São só os policiais que vão falar, é só a cúpula das polícias que vai falar, né? E nós vamos continuar não pautando, né, o controle do uso da força, as discriminações, as desigualdades, os machismos, os racismos, né? E com isso, enfim, você tem uma renovação democrática da sociedade brasileira, né, que não consegue se ver representada nem nas instituições, né, policiais, judiciais e muito menos carcerárias, né, mas também não consegue se ver representada nos partidos de esquerda quando o tema é direitos humanos e segurança pública, né. Muito bem, eu tenho certeza que nós não conseguimos esgotar todas as questões que essas colocações todas da professora Jaqueline suscitam, como a questão do racismo na violência policial, nas abordagens policiais, como a questão também das diferentes modalidades de administração de conflitos no Brasil, mas nós precisamos finalizar e por isso eu apenas destaco, né, que a dissertação de mestrado da Jaqueline sobre os linchamentos, ela foi publicada na coleção de monografias do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, está disponível, né, também está disponível no repositório de tese e dissertações da USP. A tese de doutorado foi publicada com o título A Justiça Perto do Povo, Reforma e Gestão de Conflitos, pela editora Alameda, e também ainda está disponível, né, também no repositório de teses da USP. E na produção mais recente eu destaco ainda o livro Policiamento Ostensivo e Relações Raciais, que é um estudo comparado sobre formas contemporâneas de controle do crime, que a Jaqueline coordena a partir de um financiamento, inclusive, do edital universal do CNPq, e que tem capítulos, né, que representam esse debate sobre o racismo e a abordagem policial em diferentes estados brasileiros. E ainda, né, sobre esse último tema de uma agenda progressista para a segurança pública, a Jaqueline participou como uma das pesquisadoras que acabou produzindo essa agenda de segurança cidadã por um novo paradigma, que foi encomendada pela Comissão de Estudos Estratégicos da Câmara Federal, na época quando o deputado Paulo Teixeira participava da comissão e nos convidou, né, um grupo de pesquisadores para a produção dessa agenda, que me parece que reflete em grande medida esse acúmulo de experiências progressistas no campo da segurança, que, se embora não tenha uma hegemonia ou pelo menos uma consolidação, de qualquer maneira, nesse diálogo do campo acadêmico com o campo político, alguma coisa se produziu nesses quase 40 anos de democracia, que é importante que seja resgatada, e a trajetória da Jaqueline certamente reflete esse acúmulo e essa produção. E por isso, né, eu gostaria de agradecer mais uma vez a socióloga e professora Jaqueline Signoretto por essa conversa instigante, extremamente rica sobre todos os temas que nós abordamos, e a você, ouvinte, por nos acompanhar. E não esqueça de seguir o GPESC Podcast e compartilhar com seus colegas e amigos. E até a próxima!